Olá pessoal, vamos começar hoje uma aula sobre ABAP orientado a objetos, né? E vamos rapidamente ensinar como é que se cria uma classe em ABAP, né? ABAP. ABAP orientado a objeto é um pouquinho chato, mas vamos lá tentar ver o que podemos fazer. Vamos entrar aqui na transação SE38, entrei muito rápido, vou voltar. Transação SE38, ok? Vamos colocar esse nome, Z classe 2, criar classe em ABAP. Aqui eu vou dar o nome da minha classe, programa executável, ok? Objetos local. Ok, vamos agora então começar a trabalhar um bocadinho, né? Vamos criar a nossa classe em ABAP, vamos a falar de orientação a objeto a partir do princípio que o pessoal já conhece um bocado de orientação a objeto. Eu vou criar uma classe pastor, o nome da classe é pastor, vou colocar assim, definition and class, ok? Para a criação de classe em ABAP tem duas seções, eu vou colocar aqui um comentário para ficar mais claro. Na primeira seção, cria-se, vou colocar assim, cria-se a definição. Depois, temos a segunda seção, e na segunda seção, cria-se a implementação. Então, para nós criarmos uma classe em ABAP, primeiro vamos criar a definição da classe, depois vamos criar a implementação, fazer a implementação. E na definição, nós colocamos a palavra-chave classe, depois o nome da classe e a palavra-chave definição, e depois end class. Para na implementação, nós colocamos a palavra-chave classe, colocamos o nome da classe que queremos implementar e a palavra-chave implementação e podemos também fechar a nossa classe. Vou agora verificar, ok? Não tem nenhum erro. Bom, até aqui estamos tudo bem. Agora, dentro da classe, eu vou criar os meus atributos e os meus métodos, né? Há três formas de encapsular aqui no ABAP, que é o privado, o protegido e o público, que eu vou começar aqui a criar agora. Não vou entrar ainda em detalhes, vamos criar uma seção pública, né? Vou criar uma variável, a variável vai ser variável pregar, do tipo, já que estamos a falar de pastor, do tipo string, ok? Tenho o meu atributo, pregar aqui é um atributo que eu criei, né, do tipo público, né? As outras classes poderão acessar esse atributo. Vou criar agora os meus métodos. Vou criar um método. Não, o atributo aqui não vai ser pregar, o atributo aqui vai ser pregação. O método é que vai ser pregar, ok? Eu vou lhe dar um parâmetro de importação, capítulo bíblico, ok? Como é capítulo bíblico, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, vai ser do tipo string, né? Eu vou criar mais um método aqui. E o método que eu vou criar vai ser aconselhamento, né? Vou lhe passar um parâmetro de exportação, solução dos problemas, solução, né? Solução pode ser, olha, tens que orar, tens que amar mais o teu marido, tens que cuidar melhor do teu marido. Então, é do tipo string também, né? Ok? Pronto, já criamos o nosso atributo, pregação, já criamos os nossos dois métodos. Eu vou verificar. Epa, deu aqui um erro. Diz que, ok, names may only consist of the character A, Z, 0, 9 and... Ok, aqui ele está a dizer que o ABAP só aceita, né? Valores de A a Z, de 0 a 9 e etc. Aqui, o que está acontecendo? Nós estamos a usar till, né, e cedilha. Então, aqui em solução, ele indica que é na linha 19, está aqui, linha 19, row 19. Vamos tirar o till e a cedilha e fica apenas só local. Vamos verificar. Ok? Ele agora está se queixar que não fizemos a implementação do método. Ok? Se eu comentar estes métodos aqui, vou comentar o método e vou verificar. Veja, não deu nenhum erro. Mas quando eu tiro, né? Vou agora descomentar. Descomentar
verifico, ele vai reclamar que não fiz a implementação. Sempre que eu criar algum método, eu tenho que fazer a sua implementação, né? Por isso que eu não gosto de ABAP orientado a objeto, é um pouquinho chato, mas pronto, é necessário. Vamos lá, para fazer a implementação do método, se verificarmos para declarar o método, colocamos a palavra-chave métodos, depois colocamos o nome do método e podemos colocar ponto, mas eu aqui coloquei um parâmetro de importação, cujo seu tipo é string. Aqui também, método de aconselhamento, posso criar sem nenhum parâmetro de importação e exportação, mas eu criei um e coloquei aqui do tipo string, né? Solução do tipo string. Eu vou agora fazer a implementação usando a mesma palavra-chave, só que qual é a diferença? Na definição entra o S e na implementação não entra o S. Então vou colocar método, vou tirar o S e vou copiar aqui, pregar, ponto, vou fechar o meu método, end método. Vou agora criar a implementação do outro método, aconselhamento, ok, ponto, end método. Vamos lá ver se o print funciona. Funciona, ordenou. Vou agora verificar e já não tem erro, ok? Então, o que nós fizemos aqui? Fizemos a definição da nossa classe e, em segundo lugar, fizemos a implementação da classe. Nós aqui depois vamos implementar os métodos, né? E aqui vamos implementar os outros métodos. Agora, o que vamos fazer? Vamos agora, para podermos fazer instância dessa classe, nós temos que ter um objeto, né? Que nós vamos criar um objeto que faz referência àquela mesma classe. Para tal, vamos criar a primeira variável, R pastor, né? Do tipo, quando se trata de um tipo de classe, usa-se o type reference to. Qual é a classe? A nossa classe é pastor, está aqui. Nossa classe é pastor, ok? Ponto. E agora vamos criar um objeto, create objeto, né? Que vai ser o nome da nossa variável que faz referência ao pastor. Vamos agora gravar primeiro, verificar. Ok, ele deu esse erro. Ok, uau, como é que eu vou resolver esse erro? Vamos lá colocar aqui aquele famoso evento Start of Selection, né? Vamos colocar aqui o Start of Selection. Start of Selection. Vamos verificar de novo. Epa, já não tem erro. Vamos ativar. E pronto. Conseguimos. Criamos aqui a nossa definição da classe, né? Onde criamos a palavra-chave classe. Temos aqui o nome da classe pastor. Depois, na seção pública, criamos um atributo de nome pregação, do tipo string. Aqui criamos dois métodos, pregar e aconselhamento. O pregar recebe, tem um parâmetro de importação, capítulo bíblico, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8, por exemplo, e tem outro método de aconselhamento que retorna uma solução. Pastor, eu estou com muitos problemas espirituais, o meu marido já não para em casa, então o pastor vai lhe dar uma solução, vai retornar uma solução, né? O exporting do tipo string, porque a solução vai ser uma frase que o pastor vai lhe falar. Aqui fizemos a implementação do método, temos o nosso método pregar, né? A implementar, basta nós colocarmos aqui o nome do método, já está implementado, a SAP reconhece que já foi implementado, mas falta de concreto o que o método vai fazer. Da mesma forma que colocamos a palavra-chave método, o nome do método e pronto, está feita a implementação. Start of Selection é um evento que nos diz que a execução desse programa vai começar aqui, e aqui nós temos a declaração de uma variável que faz referência a esta classe, e temos a criação daqui do objeto. Mas por que tem que criar aqui uma variável e depois criar aqui um objeto? Porque eu não posso instanciar um objeto que não faz referência a uma classe. Eu tenho que primeiro criar aqui a variável que faz referência à minha classe e depois criar um objeto. No mínimo, eu tinha que fazer tudo aqui, mas o ABAP não funciona desta maneira. Então, por hoje é tudo. Hoje eu queria apenas mostrar como criar uma classe em SAP. Depois o que devemos fazer agora é implementar o que nós quisermos implementar aqui na nossa classe. Eu vou fazer aqui uma implementação rapidinha, né? Vou colocar aqui a minha pregação que vai receber, né? Claro, para pregar tenho que ter alguns capítulos bíblicos, né? E vou fazer aqui a minha solução, ok? É uma implementação. Salientar que aqui a ideia é ensinar apenas como criar uma classe, né? E eu aqui vou fazer uma implementação rapidinha, só para o código ficar um pouco mais bonito. Vou verificar, não tem nenhum erro, ativar e pronto. Muito obrigado a todos. Espero que tenham aprendido como criar uma classe em ABAP. Que Deus abençoe a todos, rica e poderosamente.